e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Fecha a Bíblia, bota na cadeira, pega na mão da pessoa que está do teu lado. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te glorifico por essa noite, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos deste, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, que os nossos corações venham estar abertos, Senhor, à Tua palavra, Pai. Senhor, eu quero te fazer, Senhor, 2 pedidos especiais, Pai. O primeiro, Senhor, aqui ao redor deste bairro, Senhor, ao redor desta igreja, Senhor, onde tiver um demônio, Senhor, um espírito maligno enviado por Satanás, Senhor, para roubar a bênção dos teus filhos, Senhor, que eles sejam aniquilados agora em nome de Jesus, Pai. O segundo pedido, Senhor, é que o Senhor abra o céu, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha se sentir à vontade, Senhor, nessa noite para nos ministrar, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha estar à vontade, Senhor, para nos pegar e nos consumir, Pai. Senhor, somos pequenos, Pai. Fala, Senhor, através de mim aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão com um sorriso bem alegre, diz para ele bem assim: vai valer a pena. Amém. Podem se assentar. Vamos, eu tenho um blog onde eu sempre posto as mensagens, tanto que a mensagem de hoje está nesse blog. E conforme eu vou colocando nesse blog essas pregações, em cada mensagem eu tenho o costume de dizer que a vida, ela é como uma caixinha de surpresas. O dia em que menos esperamos, ela nos aparece como uma surpresa boa, alegre, mas também ela pode vir como uma surpresa triste, terrível, amarga. Gostaria de saber que hoje, quantos têm passado lutas? Quantos têm chorado por um filho? Ou quantos têm chorado pela sua família ou por alguma coisa? Muitas vezes, na nossa vida, quando estamos caminhando com o Senhor, nós não entendemos muito das coisas que Ele faz. Nós não entendemos o porquê de uma prova tão grande. Nós não entendemos o porquê de chorar tanto. E esses dias eu coloquei no Twitter. Muitas vezes não entendemos esse sentido, mas tem. O sentido de um sofrimento, o sentido de uma lágrima derramada, é para que você possa ser mais forte. É para que o Senhor possa estar te fortalecendo através dessa lágrima. Porque a palavra diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo se farão. Aleluia. Imagine só, você semeando no altar de Deus com lágrimas. Eu acredito, na minha concepção, que tem um anjo que recolhe cada uma das nossas lágrimas e coloca numa espécie de um potinho. Eu gostaria de saber aqui hoje uma coisa específica. Tem alguém aqui lutando por familiar? Alguém lutando por um tipo de doença? Hoje eu vim aqui para pregar para quem está com luta. Para quem está muitas vezes lutando tanto que deixa de acreditar nas promessas de Deus. Mas vai valer a pena.
vai valer a pena? Porque Jesus morreu numa cruz para que hoje estivéssemos aqui. Ele não desistiu. Como nós lemos aqui, gostaria de falar um pouquinho sobre como Jesus foi crucificado. A palavra diz que quando ele estava lá no Getsêmani, ele estava orando, ele chegou a suar gotas de sangue. Vamos entrar num contexto, deixando Jesus, o homem, Jesus, o Filho de Maria, e o Cristo, aquele quem nos salvou, aquele que morreu na cruz, aquele que não desistiu. Jesus estava lá: Senhor, se for possível, passe esse cálice que eu bebo, mas contudo seja feita a sua vontade. Porque Jesus, ele como sendo um ser espiritual, como ele sendo Deus dentro do barro, ele sendo Deus dentro do homem, ele tinha visão espiritual, ele podia ver lá na frente. E eu acredito que Jesus, quando ele via lá na frente, ele orava. De repente ele via a gente aqui. Ele via a gente pulando na presença dele. Estava vendo ali atrás a irmã, ela pulava. Fiquei muito feliz de ver ela pulando. Temos lá na 10ª igreja um grupo de adolescentes. Meu Deus do céu, perto deles eu estou ficando velho. Como pulam, eu não aguento pular 5 músicas mais. Mas eles pulam. E o Senhor viu isso naquele dia. E ele dizia: vai valer a pena morrer por eles. Eu acredito que quando Jesus levava uma chibatada, que a cada chibatada que ele levava, cada soco, ele olhava: não vale a pena morrer por aquele povo. Vai ser um povo que vai me adorar em espírito e em verdade. Vai ser um povo que não vai tomar a forma deste mundo, deste século. Vai ser um povo que vai ter prazer de ser chamado de louco para adorar o meu nome. Acredito, irmão, que como todo crente no mundo, em suas lutas, você sempre faz a sua oração especial a Deus. Eu geralmente sou cara de pau, chego para Deus: Deus, por que você está fazendo isso? Por que o Senhor quer que eu passe por isso? Por que isso acontece na minha vida? Como recentemente, eu estava internado no hospital. Não era nada grave, graças a Deus. Mas eu tenho uma irmãzinha pequenininha de 3 anos. Quem aqui tem filho pequeno, tem uma criancinha, sabe? Que qualquer coisinha você já fica preocupado. E no dia que minha irmãzinha foi internada, eu pirei. Eu falei: Deus, por que está acontecendo tudo isso? Senhor, eu te sirvo, Pai. Eu estou na tua obra, Senhor. Eu estou no blog, Senhor. Muitas vezes eu dou a cara para bater, Pai. E a minha irmãzinha está lá naquele hospital. Está faltando isso. Estou quase perdendo o meu emprego, Deus. Eu estava no hospital recentemente, os médicos não sabem ainda o que é. E Deus falou: vai valer a pena. Mas como vai valer a pena? É fácil a gente chegar para alguém e dizer: a tua luta vai valer a pena que você está passando, tá? Vai valer a pena você chorar pelo teu filho que está no mundo das drogas. Vai valer a pena isso que você está enfrentando. Mas somos humanos, não somos? Nós somos de carne. Nós temos as nossas crises, nós temos dores, nós temos dúvidas. E muitas vezes é essa dúvida que atrapalha. E muitas vezes, geralmente quando estamos orando, quando você está lá no seu quarto e fala: Deus, eu não aguento mais. Chega, Deus, não basta. Aí aparece aquele intrometido que não foi convidado no meio da conversa. Aparece Satanás e fala no teu ouvido: não vale a pena chorar, tá? Não vale a pena lutar.
Não vale a pena você se sacrificar. Não vale a pena você largar o mundo. Não vale a pena você largar aquilo que eu tenho para te oferecer para servir a Deus. Mas eu tenho uma coisa para dizer: vale a pena. Eu sei porque eu passei por isso, vale a pena. Satanás uma vez chegou para mim no começo desse ano mesmo, falou: não vale a pena você continuar na obra, sai da igreja, volta para o mundo, volta a fazer aquilo que você fazia antes. Eu falei assim: cala a boca, Satanás, porque a minha Bíblia diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você jovem que está aqui, adolescente, Deus vê o tanto que você luta para você estar em santidade. Deus vê quando você erra alguma coisa, você fica: meu Deus, e agora? Fiz o que não devia. Mas tenha calma, você é humano, você é homem. O Senhor, Ele pode te limpar, Ele pode te restaurar. E as coisas são difíceis, mas a palavra diz lá em 1 João 4,4: filhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E a palavra também diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Está passando luta, irmão? Pede para Deus dar força. Está pensando em desistir? Pede para te dar força. Quer chorar? Chora. Derrama todas as suas lágrimas no altar de Deus. Derrama. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. A palavra diz que aquele que vencer vai reinar com Ele. Não vai ser aquele que vai ficar sem nada. Jesus nos prometeu vida em abundância. Só que muitas vezes a gente não tem a habilidade de enxergar o amanhã como Deus enxerga. Deus, Ele vê o que nós estamos passando hoje, mas Ele vê o que vamos ter amanhã. Deus, Ele vê o que você fez ontem, Ele vê o que você fez hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã. Mas muitas vezes nós não enxergamos o amanhã que Deus tem para nós. Não é porque não queremos, é porque muitas vezes não conseguimos. Não conseguimos porque as lágrimas deixam os nossos olhos embaçados. Quem consegue ver bem aí com o olho embaçado? Ninguém, né? Eu mal consigo ver sem óculos. Imagine com o olho embaçado, então. Ainda mais, imagine ver o que Deus tem amanhã para mim. O que Deus tem amanhã para você. Peça para Deus enxugar os seus olhos. Peça para Deus te dar uma nova visão, ampliar a sua visão. Não fique com a visão pequena, pensando que algumas coisas Deus não pode fazer, porque Deus pode. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Ele não é o Deus do possível, do impossível. O possível é para nós, o impossível é para Deus. Você não pode, eu não posso. Nós não temos essa força, mas o Senhor tem. Eu não conheço a vida de ninguém que está aqui hoje. Eu não sei as lutas que cada um passa. E muitas vezes a maior das lutas é com você mesmo. É dentro do teu coração. São os teus próprios sentimentos, os teus pensamentos. Eu geralmente digo pro pessoal lá: é fácil sair aqui fora, bater de frente com o capeta. Mas é difícil quando eu tenho que bater de frente com os meus próprios sentimentos, com aquilo que eu quero. E como Deus é perfeito em tudo, Ele diz que os sonhos dele são mais altos, são maiores do que os nossos. Isso significa que Ele tem o melhor
melhor para nós. Voltando para quando Jesus foi para o matadouro, ele foi em silêncio, ele não murmurou. Parece que é padrão. A pessoa está em luta, primeira coisa que ela faz: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E me ensinaram a não perguntar para Deus o porquê, mas para quê? Alguém já fez essa pergunta para Deus? Para quê, Senhor? Para qual propósito? Para qual motivo? Em tudo tem um propósito, nada é por acaso. Se chegarem na tua frente e falar: foi por acaso que você está passando isso? Coloque no seu coração: tudo tem um propósito. Porque Deus não age pelo acaso, Deus age com propósitos. Jesus foi em silêncio, é o que diz a palavra. Imagine, você leva um soco, você fica quieto. Se alguém esbarra em você, você fica quieto. Se alguém pisa no seu pé, principalmente se for aquela pessoa que você ama de todo o coração, você fica quieto. Se alguém fala alguma coisa para você que você não estava a fim de ouvir, você fica quieto? Não fica. Eu não fico. Lá em casa, se alguém explode, nós temos o costume de dizer: ah, é Batistela mesmo. Batistela não leva desaforo para casa. Mas antes de eu ser Batistela, eu sou chamado por Deus. Antes de você ser quem você é chamado por Deus para fazer a diferença e principalmente para vencer. Para vencer. Jesus levando cada chibatada, eu acredito que a única coisa que ele falava: vai valer a pena, vai valer a pena. Ele olhava para o céu, como ele tinha visão espiritual, acho que ele olhava para o Pai e falava: vai valer a pena. Vai valer a pena eu morrer por eles. Para que naquele grande dia eles chegarem para nós e dizerem: Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena, Senhor, eu deixar de viver as minhas vontades e viver o que o Senhor queria para a minha vida. Valeu a pena largar o mundo e suas riquezas, os manjares. Valeu a pena eu me guardar até o meu casamento. Valeu a pena eu lutar contra mim mesmo. Valeu a pena eu chorar. Valeu a pena ser chamado de louco para hoje estar aqui, Senhor. E um dos motivos por ter valido a pena, Senhor, é poder essa multidão atrás de mim. Multidão de almas que o Senhor quer te levantar para você ganhar. Eu espero encontrar vocês, irmãos, naquele dia com uma multidão atrás de vocês. E eu espero estar com uma multidão atrás de mim. Não é fácil. Gostaria de compartilhar com os irmãos o que aconteceu comigo desde o começo do ano. Eu namorava com uma menina, ela era lá da igreja, mas infelizmente ela era música dos caminhos do Senhor. E ela começou a usar drogas. Eu fui descobrir no final do ano passado, começo do ano, nós terminamos. E foi acontecendo várias coisas. Tanto que depois desse namoro, eu acabei entrando em depressão. O que aconteceu comigo foi que 2 semanas depois de terminarmos, 3 pessoas batem no meu portão. Eram 3 amigos dela. Provavelmente eles não foram bater no meu ombro e dizer: vai valer a pena chorar, vai passar. Eles foram lá me ameaçar de morte. Foram me ameaçar. Olharam pra minha cara: você vai se ferrar. E na verdade foi um mal entendido.
O que Satanás tentou fazer foi bem claro que Deus mostrou para minha mãe. Ele queria me matar. Não bastasse só isso, estávamos enfrentando dificuldade financeira dentro de casa. E eu comecei a fazer faculdade esse ano. E muitas vezes eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. E o meu pai, ele não conhece Jesus. Quando a gente fala essas coisas, ele não entende. E o meu pai, ele nem mora comigo. E se eu faltasse na faculdade, o homem virava uma fera. Não entende por quê. Muitas vezes não tinha o que comer. A minha irmãzinha chegava e falava: mano, quero isso. Kaique, quero bolacha. Não tinha bolacha. Não tinha leite para fazer para ela. E eu estava desempregado. Eu fiquei assim: Deus, o que está acontecendo? Como se não bastasse, falaram dentro da minha igreja: ele é estranho. Não ouve o que ele fala porque ele é estranho. Esse é o grande problema das pessoas. Julga sem antes saber. Irmão, um conselho: se algum irmão de vocês estiver meio estranho, não tiver com aquele sorriso de ponta a ponta, não vá dizer que ele está estranho. Não vá dizer que ele virou no avesso. Mas chega e pergunta: tá tudo bem? Quer conversar? O que eu mais queria era conversar com alguém. E não tinha ninguém. O que eu mais queria era chorar no ombro de alguém. E não tinha. Fui para um retiro. Deus falou comigo. E nesse retiro estava minha ex-namorada. Só Deus sabe como foi difícil conseguir permanecer nesse retiro. E voltei. E Deus sempre falava para mim: calma, tenha paciência, vai passar, vai valer a pena. Eu falava: então tá bom, né, Deus? E continuei adorando a Deus, fazendo a obra. Hoje eu tenho meu próprio emprego. Não estou namorando, mas pelo menos esqueci ela. Estou com meu coração bem. Sou feliz com Jesus. Deus colocou pessoas na minha vida com quem eu posso contar. A pastora Josiane foi uma das pessoas que eu conversava bastante pelo Orkut. Chegava a pastora, acontecendo isso aqui, ela falava: eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei o que você está passando, mas vai passar. E você vai vencer. Quantos aqui acreditam que vão vencer? Quantos aqui acreditam que isso vai passar? Que vai valer a pena vocês chorarem? Que vai valer a pena vocês sofrerem? Colocar a cara no chão. Não tem como você ser levantado sem antes você estar totalmente no chão, com a cara no chão. Não tem como haver restituição sem antes você não ter nada, ou perder tudo. Não há como você vencer se você não passar por uma luta. Não há como você chegar lá e dizer: eu sou vitorioso, se você não passar por uma batalha. Mas a primeira batalha que você tem que vencer é dentro do teu coração. É dentro da tua mente, tirando essa dúvida. É colocando que vai valer a pena. É chorando. É se derramando. Não é murmurando. Não é perguntando por quê. Lute. Vença. Jesus foi até o fim. E quando ele foi até o fim, foi quando ele disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, Satanás fez festa lá no inferno. Eu acredito que quando Jesus morreu, quando ele disse: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Satanás arrumou a maior festa lá no inferno. Ficava lá
hoje é festa aqui no inferno. Ele morreu. E acredito que um capetinha que estava lá na portinha do inferno chegou correndo para Satanás e falou: o homem está ali. Quem? O homem está ali. E a minha Bíblia diz que o Senhor foi até as partes mais profundas da terra, tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno e abriu a prisão e nos libertou. Hoje estamos livres. Sabe por que muitas vezes você não consegue? Porque tem um encardido lá no inferno que sonha com a tua desgraça. Satanás, ele não quer que você tenha uma família, porque ele não tem. Satanás te odeia porque você pode simplesmente sentir o cheiro de uma flor, porque quando você come, você se sente satisfeito, ele fica se perguntando o que é isso. Satanás é espírito, ele não pode sentir isso aqui. Se fosse, passaria. Coloque isso no seu coração. Satanás te odeia, mas ele é vencido. Porque a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que nós já vencemos e que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é fácil, mas o Senhor olha para você todo dia. Ele estende os braços dele todos os dias. Ele te ama. E hoje ele está estendendo os braços dele de novo para você, dizendo: filho, vai valer a pena. Continua lutando. Continua na minha presença, filho. Continua adorando. Apenas isso. Gostaria que você fechasse seus olhos. No terceiro CD do Ministério Diante do Trono, a Ana Paula Valadão diz que quando tudo estiver contrário, nós podemos fechar os nossos olhos. Eu sempre coloco isso. Quando os ventos fortes estiverem contra você, quando a forte tempestade, o mar estiver agitado, feche seus olhos. Feche os seus olhos para tudo ao seu redor. Feche os seus olhos para as circunstâncias. Feche os seus olhos porque a boca do homem diz. E deixe os seus olhos espirituais abertos e olhe para a cruz. Olhe para aquela cruz que um dia teve um homem pregado, derramou todo o sangue dele. Eu gostaria que você começasse a lembrar da luta que você está passando, da oração que você faz todo dia. Da vez que um dia você chegou para Deus e pensou em desistir. Quem sabe você não tenha pensado em desistir, mas está difícil. Mas vai valer a pena. Quantos aqui têm lutado pela família? Perguntei isso no começo. Tem alguém que luta por um familiar? Alguém que luta por alguma coisa dentro de você? Eu não sei qual que é essa luta. Você não sabe qual é a minha. Mas eu sei que o Senhor está aqui hoje com o bálsamo dele para aliviar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregue-se a Deus. Entrega tudo nos pés da cruz.
que Deus sempre coloca no meu coração quando eu vou perguntar para Ele o porquê. Ele não responde do modo como eu queria que Ele respondesse, mas Ele sempre fala assim: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É só lançar. Quantas orações você tem feito e parece que as suas orações não passam do teto? Do mesmo modo que sempre no seu coração voltaram. Parece que Deus não ouve, mas Ele está ouvindo. E hoje Ele está falando: vai valer a pena. Gostaria de terminar essa mensagem lendo uma passagem da Bíblia que diz lá em Jó: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco em pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos de plantas. Hoje Deus está movendo as águas aqui em teu favor. Eu gostaria que você que está lutando mesmo, está chorando, colocasse a mão no seu coração. Você que colocou a mão no seu coração, vem aqui na frente. Aqui, no altar de Deus. Não tenha vergonha. A palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Você tem luta? Venha. Venha. Não deixe para depois o que Deus quer te dar agora. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Mas hoje Deus está aqui. Não tenha vergonha. A palavra diz que aquele que se envergonhar de Cristo aqui, aquele que não dizer lá no céu, ele não vai falar. Gostaria de pedir aqui para o irmão, se o irmão pode tocar pela música Faz Chover do Fernandinho. Só tocar o refrão dela. Que hoje Deus está abrindo as comportas do céu para fazer chover. Chover cura, chover bênção. Entregue a Deus as suas queixas. Fala para Ele onde que dói. Aquilo que está te incomodando, aquilo que muitas vezes tira o teu sono. Aquilo que você tem vontade, muitas vezes, de abrir um buraco e ficar lá. Eu falava para Deus: Deus, eu tenho vontade de ficar só na minha cama, encolhido no meio das cobertas, e ficar só orando. Deus conhece o teu coração. Ele sabe da tua luta. Senhor, o nosso coração, Deus. Vem tirar tudo aquilo que não presta, Pai. Vem com a tua chuva, Pai, nos curar, Pai. Nos dar força, Senhor. Vai chover neste lugar, Senhor. Vem inundar este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu não conheço, Senhor, a dor de nenhum aqui, Pai.
mas o Senhor conhece, Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Glórias a teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Chora. Derrama as tuas lágrimas no altar de Deus. Semeia com as tuas lágrimas. Não se preocupe com quem está do teu lado. Não se preocupe se alguém está vendo. Mas simplesmente conte a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu coloco cada vida aqui na tua presença, Senhor. Eu coloco a minha vida na tua presença, Senhor. E assim como o Senhor disse para mim, Pai, que vai valer a pena, Senhor, foi a mensagem que eu trouxe aqui hoje, Pai. Assim como o Senhor disse para Lázaro, saia. Ele trouxe vida, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, Senhor. Toda ferida, Pai, toda luta, Pai, o Senhor vai estar dando força, Pai, que eles vão vencer em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu estou repreendendo agora, Pai, todo demônio, Senhor, de origem espiritual, Senhor, origem emocional ou física, Senhor, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus, Senhor. Estou pedindo, Senhor, sobre a tua chuva, Pai, sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem encharcar os nossos corações, Pai. Vem estar dando refrigério, Senhor. Porque muitas vezes não conseguimos, Pai. Porque muitas vezes está difícil, Senhor, eu continuar levantando as mãos e te adorar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ouve a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faz chover. Santo, santo, você está no banco, levanta. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes.
mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena dizer sim, dizer sim. Pois quando o grande dia chegar, pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu sei, eu sei, eu sei, eu cantarei, Senhor. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, dizer sim, valeu, dizer sim, te seguir, te seguir, te seguir. Valeu morrer pra mim, valeu viver pra ti, valeu, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu e você cantaremos na arena. E ainda existem alguns tanto quanto loucos, porque entenderam, porque receberam, porque entenderam como boas novas. Existem alguns ainda estes um tanto quanto loucos, que hoje ousam cantar. E já valeu a pena, e já valeu